Às vezes, o que mais machuca não é ver alguém partir, mas continuar preso à ideia do que acreditamos que poderia ter acontecido. A dor que surge por causa de outra pessoa não nasce do que fizeram conosco, e sim do que insistimos em pensar que deveriam ter feito. Quando colocamos nossa paz nas mãos de alguém, deixamos de ter domínio sobre nós mesmos. O sofrimento emocional é um dos assuntos mais antigos discutidos pela filosofia. Marco Aurélio, imperador e pensador, registrou em suas meditações que o sofrimento não vem do que acontece, mas do julgamento que fazemos sobre o que acontece. Essa afirmação simples guarda um dos maiores fundamentos do estoicismo. Aquilo que não depende de você não deveria ser capaz de roubar sua tranquilidade. Quando sofremos por alguém, por sua distância, frieza ou recusa, o que realmente vivemos não é a dor da perda, e sim o peso do apego. O que dói é soltar a imagem idealizada, a história que imaginamos e o futuro que já visualizávamos em nossa mente. Como diria Sêneca, quem sofre antes do necessário sofre mais do que precisava, e é exatamente isso que repetimos. Antecipamos cenários, criamos fantasias e nos punimos mentalmente por situações que jamais estiveram sob nosso comando. O estoicismo nos mostra que a base da dor está na confusão entre o que depende de nós e o que não depende. Epicteto foi direto. Entre as coisas que existem, algumas estão sob nosso controle, outras não. Nossa mente, nossas escolhas, nossa interpretação dos fatos, tudo isso nos pertence. Mas as atitudes dos outros, seus sentimentos, decisões ou presença, isso não é nosso domínio. Ao perceber essa linha invisível, algo dentro de nós começa a se desprender. Não significa se tornar frio ou rejeitar o amor. O estoico não é alguém incapaz de sentir. É alguém que aprende a orientar as próprias emoções. Ama profundamente, mas sem se perder. Valoriza, mas não se agarra. Aprecia, mas não transforma o outro em ideal. Marco Aurélio dizia com serenidade: ame o que lhe foi dado, não como quem diz é meu, mas como quem sabe que recebeu algo emprestado. Esse modo de pensar muda tudo. Quando enxergamos os relacionamentos como um empréstimo temporário e não como uma posse permanente, paramos de temer a perda e passamos a viver com gratidão. A dor causada por outra pessoa nasce da ilusão de controle. Tentamos controlar o que ela sente, pensa ou faz. Mas toda tentativa de dominar o externo é uma derrota anunciada. O verdadeiro domínio é interior. Os estoicos falavam da autarquia, a capacidade de o espírito ser suficiente em si, não por egoísmo, mas pela força de ser inteiro sozinho. Ninguém pode te oferecer algo que você já não tenha. Ryan Holiday, um dos nomes atuais influenciados pelo estoicismo, explica com clareza: o obstáculo se transforma no caminho. A dor de um término, a frustração ou o abandono não são punições do destino. São chances de fortalecer a mente, treinar o desapego e aprender um amor sem temor. Se alguém te fere, te ignora ou vai embora, não é uma perda, mas um exercício para a alma. E aqui surge uma das verdades mais duras do estoicismo. Ninguém te causa sofrimento sem que você permita. Pode soar severo, mas traz uma liberdade imensa. Sêneca afirmava: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Revivemos diálogos, interpretamos gestos, buscamos sinais onde nada existe. Nos tornamos reféns dos próprios pensamentos. Mas e se o verdadeiro ato de liberdade fosse soltar essa necessidade de entender tudo? Para o estoicismo, o amor não é prisão, e sim escolha consciente. Amar não é exigir. Amar não é esperar que o outro corresponda ao que desejamos. O amor, em sua forma mais pura, é acolher o que é, sem tentar moldar. Epicteto dizia: ao beijar seu filho, lembre-se de que é mortal.
Ao abraçar um amigo, lembre-se de que é passageiro. Essa consciência da impermanência não esfriar o amor, mas o torna mais real e humano. O sofrimento causado por alguém desaparece quando deixamos de colocar nossa felicidade em mãos alheias. Enquanto sua paz depender do que outro faz ou diz, você continuará preso. Mas quando observa sem se prender, aceita sem resistir e escolhe a serenidade em vez do caos, nasce a verdadeira força. Marco Aurélio resumiu tudo em uma frase que merece ser guardada no íntimo. A alma adquire o tom dos pensamentos que a habitam. Se suas ideias estão carregadas de ressentimento, inquietação ou fixação, seu interior acabará ofuscado. Mas se você as colore com compreensão, acolhimento e gratidão, o sofrimento deixa de dominar sua vida. A proposta do estoicismo não é apagar o amor, mas torná-lo mais puro. Ele nos chama a amar sem temor da perda, a oferecer sem esperar retorno, a entender que nada do que hoje está ao nosso lado é posse definitiva, e sim algo confiado por um período. Essa consciência é a base de um espírito liberto. Sêneca escreveu que a maior liberdade consiste em ser dono de si, não do outro, não do passado, nem das circunstâncias, mas de si mesmo. Cada pensamento que você escolhe alimentar, cada emoção que decide não prolongar, é um passo rumo a essa libertação. E se neste momento você sofre por alguém, recorde isto: você não é o único nessa jornada. Os sábios também amaram e também sofreram, mas descobriram algo que você igualmente pode descobrir. A dor faz parte da vida, porém o sofrimento contínuo nasce da resistência. O que machuca não é a ausência da pessoa, mas o apego à imagem do que ela representava. Seu valor não se diminui porque alguém deixou de sentir por você. O caminho estoico não prega indiferença, e sim lucidez. Não se trata de bloquear emoções, mas de sentir sem se perder, de amar sem se destruir, de compreender que muitas vezes a partida do outro é a chance que a existência oferece para que você retorne a si. E quando isso acontece, quando você já não necessita que alguém o complete, quando entende que a paz não depende do outro, mas do domínio interior, então finalmente deixa de sofrer e começa a viver em equilíbrio. Imagine por um instante que hoje você acorda e aquela pessoa não ocupa mais sua mente. Não porque voltou, não porque pediu perdão, mas porque você percebeu que o seu bem-estar jamais deveria depender dela. Essa leveza não é esquecimento, é libertação. E tal liberdade se conquista praticando. O estoicismo não é só teoria, é exercício diário, uma filosofia que se fortalece como um músculo. Sêneca ensinava que não basta saber, é preciso aplicar. Não basta querer, é necessário agir. Por isso, superar o sofrimento por alguém não é resultado de ler palavras bonitas, mas de transformar a forma como você interpreta e responde ao mundo. A primeira prática consiste em separar o que é controlável do que não é. Pegue um papel e divida em duas partes. Em uma, anote tudo o que depende de você, seus pensamentos, suas escolhas, suas reações. Na outra, coloque aquilo que não está sob seu domínio, o que o outro sente, diz ou faz. Em seguida, comprometa-se a abandonar mentalmente a segunda coluna. Quando sua mente tentar recriar diálogos antigos ou imaginar cenários inexistentes, lembre-a com firmeza: isso não está sob meu controle. Esse gesto simples funciona como proteção contra dores desnecessárias. Epicteto dizia que sofremos mais pela interpretação do que pelos fatos em si. Por isso, a segunda prática é reformular os pensamentos. Quando alguém te decepcionar, ao invés de pensar "me feriu", diga a si mesmo: revelou quem realmente é. Se alguém se afastar, ao invés de pensar "me deixou", pense: seguiu seu caminho e agora sigo o meu.
A maneira como conversamos com a própria mente define a história que contamos a nós mesmos, e essa história molda nossa paz. A terceira prática é a visualização negativa, um método usado pelos estoicos para cultivar gratidão e desapego. Ela consiste em imaginar, por breves momentos, a ausência de algo ou alguém importante, não para provocar tristeza, mas para valorizar sem agarrar. Marco Aurélio utilizava essa técnica todos os dias, lembrando que tudo é transitório. Pessoas, bens, situações. Isso não o deixava sombrio, mas consciente. Ele vivia com mais presença e menos medo. Experimente também. Imagine que essa pessoa não está mais em sua vida. O que você faria com o tempo hoje gasto em lembranças? Que energia retornaria a você? Que versão de si surgiria ao deixar de cultivar a saudade? O objetivo não é esquecer, mas reconhecer que, mesmo sem ela, sua existência continua cheia de sentido. A quarta prática é a autoobservação sem julgamento. Quando perceber que pensa novamente nessa pessoa, não se condene. Observe o pensamento como quem assiste de fora. Diga a si mesmo: minha mente está recordando. Sem raiva, sem vergonha, sem resistência. O estoico não combate emoções, ele as compreende e canaliza. Quanto mais você aprende a se observar, menos o apego o controla. E a partir desse ponto, nasce o treino diário do desapego emocional. Quando atravessamos uma perda ou decepção, a mente tenta preencher o vazio com pensamentos dispersos. Por isso, uma prática fundamental do estoicismo é substituir esse espaço interno por gestos conscientes. Aqui vai uma rotina diária para fortalecer sua tranquilidade. Primeiro, pela manhã, coloque tudo no papel. 5 minutos de escrita livre, sem censura, sem ajustes. Apenas despeje o que a mente está segurando. Depois que terminar, queime a folha ou guarde sem reler. Assim você libera o peso que estava acumulado. Segundo, ao meio-dia, caminhe em silêncio absoluto, sem fones, sem distrações, somente você e seus pensamentos. Note como a mente corre para o passado. Não acompanhe. Cada passo afirma uma verdade. Estou presente agora. Terceiro, à tarde, leia uma página das Meditações de Marco Aurélio ou do Encheiridion de Epicteto. Não importa qual, o essencial é fazê-lo com calma. Marque a frase que mais tocar seu coração e repita mentalmente quando a tristeza tentar retornar. Quarto, à noite, antes de adormecer, agradeça por 3 acontecimentos do dia, ainda que pareçam pequenos. Sêneca dizia que o sábio não lamenta o que falta, mas celebra o que possui. A gratidão é o remédio contra o apego. E se você sentir que não está avançando, lembre-se, nenhum processo é linear. A mente precisa repetir para desaprender. O objetivo não é apagar alguém, e sim recordar sem sofrimento. Cada pensamento que já não fere é uma vitória silenciosa. Um exemplo evidente da prática estoica aplicada ao sentimento foi o próprio Epicteto. Nascido escravo, perdeu quase tudo, inclusive a liberdade. Mesmo assim, escreveu: não deseje que as coisas aconteçam como você quer. Deseje que ocorram como acontecem, e sua vida será tranquila. Imagine o tamanho dessa força. Se ele encontrou paz, mesmo cercado por limitações, você também pode encontrá-la na ausência de alguém. Ryan Holiday amplia esse ensinamento ao dizer: o controle que você realmente tem é sua força. O controle que imagina ter sobre os outros é sua fraqueza. Sempre que você tenta mudar alguém, entrega seu poder. Mas quando aprende a ajustar sua reação ao que o outro faz, torna-se dono de si. E aqui entra outra prática indispensável: redirecionar a energia. Todo afeto, tempo e atenção que você dedicava àquela pessoa, invista agora em si, não por vingança, mas por renascimento.
Comece a ler, treinar, meditar, construir algo novo. Preencha a vida com propósito, pois o vazio não se vence com mais dor, e sim com sentido. James Clear, autor de Hábitos Atômicos, lembra que não importa o que fazemos uma vez, mas o que repetimos diariamente. Assim, se todos os dias você treinar desapego, gratidão e presença, sua mente se transformará sem perceber. O sofrimento não some de repente. Ele vai se desfazendo até virar silêncio. E se em algum momento duvidar do próprio avanço, recorde as palavras de Sêneca: nenhum vento favorece quem não sabe para onde navega. Estabeleça que seu destino é a paz. Não o esquecimento, não a indiferença, mas a paz. E deixe que cada escolha e cada pensamento o aproximem dela. No meio dessa caminhada, preciso te dizer algo essencial. Se esta mensagem está fazendo sentido, lembre-se de se inscrever em Filósofos para a Minha Vida, porque aqui não apenas refletimos, mas evoluímos juntos. Continuemos. A filosofia estoica também recomenda a meditação sobre a impermanência. Reserve alguns minutos para perceber a vida como movimento constante. As estações mudam, as pessoas mudam, você muda. O que hoje machuca, amanhã será apenas memória distante. Ao aceitar isso, o apego perde força. A dor se alimenta do desejo de que tudo permaneça como você gostaria, e não como realmente é. A sabedoria está em caminhar junto da realidade, não em combatê-la. Outra ferramenta poderosa é a empatia racional. Quando alguém te fere, evite reagir no impulso. Tente compreender que cada pessoa age segundo seu próprio nível de consciência. Marco Aurélio lembrava: quando alguém te ofender, considere que age mal por desconhecer o que é bom ou justo. Isso não significa justificar o dano, mas impedir que o ressentimento te transforme em quem você não quer ser. Por fim, há a visualização do eu sereno. Imagine a versão de si que já não sofre por ninguém. Observe como caminha, como fala, como se olha no espelho. Comece a agir como se já fosse essa versão. A mente segue as imagens que você alimenta e, se diariamente imaginar sua calmaria, ela aprenderá a copiá-la. No fundo, deixar de sofrer por alguém não é deixar de amar, e sim aprender a amar com liberdade, amar com gratidão e não com carência, amar sem medo de deixar ir. Essa é a prática diária do sábio, transformar dor em lucidez e perda em uma nova forma de presença. Há um momento, depois de tanto sofrer, em que simplesmente já não machuca. Não porque você tenha apagado lembranças, mas porque amadureceu, porque percebeu que nada externo é capaz de destruir aquilo que dentro de você se transformou em entendimento. Esse instante não surge de repente, chega suave, como o nascer do sol após uma noite exaustiva. E quando finalmente aparece, você sente calma. Uma calma que não depende de ninguém, uma tranquilidade que, enfim, é sua. O estoicismo sempre apontou para essa paz. Não como promessa de ausência de sentimentos, mas como um caminho para que nenhuma emoção assuma o controle. Marco Aurélio escreveu que você tem domínio sobre a própria mente, não sobre os acontecimentos externos. Entenda isso e encontrará sua força. Essa é a essência de tudo. Compreender que o verdadeiro poder não está em moldar o outro, e sim em governar a si mesmo. Sofrer por alguém, sob a luz da filosofia estoica, é uma forma de afastamento. Distanciamento de quem você é, do seu valor, da sua própria completude. Quando você depende do afeto, da atenção ou da validação de outra pessoa, acaba se tornando reflexo das escolhas dela. Mas quando você recupera o seu eixo, percebe que o amor não se implora, se divide, não se exige, se oferece, não se procura, se cultiva dentro de si. Muitas vezes acreditamos que desapegar é ser frio, mas na verdade é maturidade emocional. É dizer, eu te amo,
mas não preciso do teu amor para manter minha paz. E isso não te torna duro, te torna livre, porque ao aprender a ficar bem consigo, nenhuma perda é capaz de te destruir. O estoico não rejeita a dor, apenas a observa. Não foge do caos, procura compreendê-lo. Não exige que o mundo mude, adapta-se ao que surge. Num mundo que repete lute pelo que ama, o estoicismo sussurra: aceite o que a vida coloca diante de você e faça o melhor com isso. E nessa aceitação sincera nasce a serenidade. Se você escuta estas palavras e lembra de alguém que te feriu, que não te escolheu, que se afastou, lembre-se, você não perdeu amor, perdeu apego. Não perdeu alguém que te completava, perdeu alguém que te afastava de si mesmo. E embora doa, isso é um presente disfarçado. O amor verdadeiro começa quando você deixa de procurar fora aquilo que só pode florescer por dentro. Sêneca disse com firmeza: nenhum ser humano é livre sem ser dono de si. A liberdade emocional surge quando você já não precisa que o mundo confirme seu valor. Pense nisso. Tudo o que hoje machuca, um dia vai te ensinar algo que transformará a sua forma de amar. Porque a dor, quando compreendida, deixa de ser tormento e se converte em sabedoria. Cada pessoa que te feriu foi um mestre sem intenção. Cada ausência te ensinou a estar presente. Cada final te mostrou um novo começo. Marco Aurélio, ao encerrar suas meditações, escreveu uma das frases mais profundas do estoicismo: a alma se fortalece ao acolher o que acontece. Aceitar não é desistir, é entender que a vida não retira o que é essencial, só o que já não tem lugar. E ao aceitar isso, o passado perde domínio sobre você. O amor não dói. O que fere é o ego que não tolera perder controle. O que dói é a mente que insiste em transformar o imutável. Mas a alma, quando tranquila, entende que nada verdadeiro se perde e que aquilo que realmente é seu não exige esforço para ficar. Por isso, o conselho mais estoico que posso te oferecer é este: não sofra por ninguém. Sofra apenas quando trair a si mesmo, pois ao abandonar quem você é, perde tudo, mas ao se escolher, mesmo em solidão, conquista tudo. Faça da mente um templo onde nenhuma opinião externa seja mais alta que sua voz interior. Transforme seu coração num espaço de amor sem condições e faça da sua vida um reflexo de serenidade. Pense no simbolismo do rio. A água não tenta segurar as pedras, apenas contorna. Segue adiante, continua fluindo. Assim também você. Não se detenha no que passou. Avance com o que existe agora. A vida não pausa por ninguém e você também não deve parar. E se algum dia voltar a amar, que seja desde a liberdade, não do medo, desde a plenitude, não da falta. Que seja um afeto consciente, sem correntes, sem dependências. Como dizia Epicteto, ame de um modo tal que, se aquilo que ama lhe for tirado, sua felicidade permaneça. Não busque apagar quem te marcou. Busque entender por que permitiu aquilo e aprenda. Porque só quando você enxerga claramente a fonte da dor, deixa de repeti-la. O sofrimento desaparece quando a consciência desperta. Olhe para trás e agradeça. Há um momento em que a dor deixa de queimar e passa a iluminar, como se cada ferida antiga se transformasse em um farol silencioso, guiando você de volta para si mesmo. É aí que a gratidão surge, não como um elogio ao sofrimento, mas como o reconhecimento de que sem atravessar aquele fogo, você não teria descoberto a força que sempre carregou. Como diz a antiga sabedoria, o ouro é provado pelo fogo e o espírito é moldado pela adversidade, e cada lágrima que caiu foi um lembrete de que existe uma versão sua que só desperta quando tudo desaba.
Agora, ao olhar para trás, você entende que nada externo tem poder real sobre sua essência. E é nesse instante que começa a viver com a serenidade de quem já não busca controlar o mundo, mas governar a própria alma, caminhando com calma não por orgulho, mas por profunda compreensão de si. Amar não é se perder, é se reconhecer ainda mais enquanto divide o que transborda. E o sofrimento que antes parecia interminável se desfaz quando você decide se amar com a mesma intensidade que um dia dedicou a quem não ficou. Desapegar não é frieza, é maturidade emocional. É abrir o coração para dentro antes de oferecê-lo ao mundo e permitir que o amor deixe de ser pedido e passe a ser cultivado. Se hoje você carrega um cansaço silencioso no peito, repita para si: eu me libero, eu me pertenço, eu me basto. Diga isso até que a mente acredite, até que o corpo sinta, até que o coração aceite, porque é nesse ponto que a verdadeira independência emocional nasce, e onde há liberdade, não há medo. Onde não há medo, o sofrimento perde força. A serenidade é o solo onde o amor verdadeiro floresce, aquele que não exige, não prende, não implora, apenas existe em plenitude. Quando você aprende a amar desde a calma, descobre que nada real se perde e que tudo o que parte só abre espaço para o que faz sentido permanecer. Por isso, se esta mensagem trouxe clareza ao seu caminho, compartilhe-a com alguém que também precise lembrar do próprio valor. E siga conosco, caminhando rumo a uma vida guiada por propósito, fortaleza e sabedoria, porque cada passo consciente que você dá em direção a si mesmo transforma não apenas sua história, mas a forma como você passa a enxergar o mundo.